Olá, tudo bem? Seja bem-vindo e bem-vinda à transmissão de hoje. O tema de hoje é: o conhecimento espiritual irá libertar você do medo. Nós, seres humanos, temos medo do desconhecido e no tema de hoje a gente vai falar sobre a questão do conhecimento espiritual, a importância do conhecimento espiritual e como o conhecimento do outro mundo, da reencarnação, de céu e inferno, pode ajudar você a se libertar do medo. Antes de falarmos sobre o tema, daremos início às orações que a gente sempre conduz de sábado à noite. Quem enviou os pedidos no formulário, os pedidos estão em frente ao altar, e daremos então agora início à prática de orações de hoje. Ó Senhor, é o cantar e mestre Ryuho Okawa, agradeço de coração pela grandiosa luz concedida no dia de hoje. Ó Espírito Guardião e Espíritos Guias, muito obrigado pelas orientações. Ó Senhor, por favor, concedei a luz a todos os pedidos de oração. Ó Espírito Guardião e Espíritos Guias, por favor, concedei as orientações necessárias. Muito obrigado. As palavras da verdade proferidas por Buda. No grande universo sempre houve a luz é a energia de Buda. Graças à energia vivem as pessoas, a energia de Buda criou a história da humanidade e será suprida eternamente. Esta luz eterna vem do mundo celestial e predomina sobre a terra. Esta é a luz celestial. Ao passar pelo prisma de Buda, manifestaram-se as 7 cores do arco-íris arqueando sobre o céu. Pode-se ver aqui a misericórdia de Buda. Amarelo é a cor do ensinamento, branco é a cor da salvação, vermelho é a cor da justiça, violeta é a cor da obediência, azul é a cor do pensamento, verde é a cor da harmonia, prata é a cor do progresso. As 7 cores se ajudam mutuamente e surge então o reino búdico. O reino búdico brilha vivamente com a junção dos bodhisattvas. Este é o reino do amor ou o reino da misericórdia. Este é o reino da sabedoria ou o reino do ensinamento. Especialmente é o reino das almas que vivem em paz. As almas originais são os filhos de Buda. Os filhos de Buda se tornaram seres humanos verdadeiros. Os seres humanos verdadeiros possuem espiritualidade. Os espíritos são poderes imortais. Os espíritos são forças imortais. Os espíritos são entidades reais. Os corpos físicos são as sombras dos espíritos. Isto é, vocês são os barcos que navegam abaixo o grande rio. O grande rio é o símbolo do curso das vidas. Cada qual navega rio abaixo como um pequeno barco. Portanto, você precisa de um barqueiro. Sem ter um próprio barqueiro, com certeza encalhará. O barqueiro é, na verdade, o seu coração. Se o seu coração comete um erro, o barco numa grande rocha se despedaçará. Assim, você precisa também de uma vara de bambu. Esta vara de bambu são as palavras da verdade. Ao descer uma forte correnteza, você precisa empunhá-la. Assim conseguirá mudar o seu curso. As palavras da verdade significam o ensinamento de Buda. Buda se iluminou e proferiu as palavras da verdade. O ensinamento de Buda se tornou uma mina de ouro. Esta mina de ouro sugere vários ensinamentos. Esta é outra expressão da verdade de Buda. Ela ilumina os seus dias. Ou, em outras palavras,
são os frutos da misericórdia de Buda. Todos vocês, ouçam-me aqui e agora. Nunca se percam no caminho, agora e para sempre. A monguia já foi acenada. Por favor, sigam esta alva mão e avancem sempre, sempre retos. Suas vidas não se limitam somente a este mundo. Elas possuem 3 aspectos: o passado, o presente e o futuro. Seus passados já se foram, ainda assim, seus erros permanecerão em seus corações. Esta é a razão pela qual vocês devem compreender os outros, enquanto a si mesmos devem refletir sobre suas ações. Vocês e os outros não são distintos. Ao contrário, ambos são filhos de Buda, irmãos e irmãs. De hora em diante, amem-se mutuamente, nutram-se mutuamente, e é a hora de se perdoarem mutuamente. Esta é a lei eterna, que permeia o presente e o futuro. Sim, de fato, é a luz na noite de trevas. A noite de trevas deste mundo é inferno, e assim é também no outro mundo. Com a nossa descida a este mundo, o sol da verdade está programado para ascender. Agora estamos vendo o sol nascente. Ele lançará luz sobre o futuro para convidar os tristes ao reino búdico. Agora aqui eu comando. Não deverá haver conflito neste mundo. Não deverá haver desconfiança neste mundo. Não deverá haver crime neste mundo. Não deverá haver mau espírito neste mundo. Não deverá haver o demônio no próximo mundo. Somente o mundo ideal. A utopia deverá ser concretizada. Todas as pessoas amam uns aos outros, vivem em harmonia e acreditam uns nos outros. Eis o mundo da utopia. Todos nós podemos ser a luz de Bodhisattvas. Creiam que a luz é real, creiam que o amor é real, creiam que a verdade é real. São esses os fatos a serem transmitidos. Nós, a luz de Bodhisattvas, nos unimos. Juntos trabalhamos para mantermos o correto coração e vivermos em sintonia com as palavras de Buda. Aqui nós juramos assim fazer. Oração ao Senhor. Ó Senhor, El Cantare, fonte de todas as luzes, de todas as forças, de todas as sabedorias, de todos os amores. Dai-nos a luz, dai-nos a força, dai-nos a sabedoria, dai-nos o amor. Ó Senhor, nosso Pai, protegei a Terra, planeta do amor. Protegei-nos de todos os males, dai-nos o futuro. Ó Senhor, muito obrigado por nos dar a luz, agradecemos de coração. Oração ao Espírito Guardião e ao Espírito Guia. Vós que estáis dentro da minha alma, fonte da minha vida, luz da minha esperança, base da minha sabedoria, escudo da coragem em mim. Vós que estáis bem no fundo da minha alma, ó Espírito Guardião, ó Espírito Guia. Ajudai-me no aprimoramento dia a dia, lapidai o meu coração dia a dia. Guardai-me de todos os males, concedendo-me uma boa inspiração, corrigindo o rumo da vida dia a dia. E para melhor vivência minha, guiai-me dia a dia. Muito obrigado. Prece da cura. Ó Senhor, El Cantare, sob vosso nome nada é impossível. Todos os espíritos do mal temem o Senhor. Diante da vossa luz,
todos os focos de doenças só têm a desaparecer. Ó Senhor, transformai a vossa luz em amor e curai as doenças. Em vós eu creio, ó onisciente, onipotente Senhor, Lamur, Tote, Renchar Crowd, Ofeles, Hermes, Gautama Siddhartha. Ó El Cantare, onisciente, onipotente Senhor, perdoai os nossos pecados, dai-nos a força, a coragem e a esperança para viver. El Cantare Healing. El Cantare Healing. Muito obrigado pela orientação. Falando sobre o tema de hoje, o conhecimento espiritual irá libertar você do medo. O Mestre Okal nos ensina que a vida neste mundo é uma forma de teste. A gente está sendo testado aqui no plano físico. Claro que não é um teste à toa, é um teste que proporciona o crescimento da nossa alma. A gente sabe que aqui no plano físico é muito mais difícil acreditar em Deus do que quando você está no mundo espiritual. Quando você não tem mais um corpo físico, você é uma alma, e você vive em um local em que você não precisa mais se alimentar, você não precisa mais dormir, não precisa mais beber água, você tem uma crença muito mais fácil em um ser invisível, porque até mesmo você é um ser invisível, você não tem necessidades fisiológicas. Agora, estando aqui no plano físico, é muito mais difícil acreditar em Deus, em Alcantare, no mundo espiritual, em espíritos, em alma, porque a gente está num plano físico, dentro de um corpo físico também, passando por uma série de dificuldades. E esse é o teste que a gente está vivendo. Dentro dessa condição desfavorável espiritualmente, como que eu vou fazer para lembrar da questão espiritual? Como que eu vou fazer para praticar a minha fé? E é nesse momento que a nossa alma começa a evoluir. Claro que, infelizmente, há pessoas que ficam obcecadas pelo mundo material, pensando só no que é material ou físico ou os prazeres mundanos. Só que pensa em dormir ou consumir bebida alcoólica, quer descansar o máximo que pode, não quer trabalhar, não quer frequentar nenhum tipo de religião, e isso acontece também. Mas o objetivo principal dessa dificuldade na crença no outro mundo é o crescimento da nossa alma. A sua alma, o calibre da sua alma se expande quando você, estando num plano físico, acredita no mundo espiritual e também em Alcantare, em Deus. As décadas de vida que a gente passa aqui são uma espécie de teste. A gente está sendo testado. O quanto você vai lembrar de Deus? O quanto você vai lembrar que você é um ser espiritual? Que você está treinando a sua alma? E uma vez que você lembrou, o quanto você vai viver a sua vida com base nisso? Quantos por cento da sua vida você dedica ao espírito, à fé? Esse é o teste que a gente está passando agora. Quando você
passar por um momento de dificuldade, será que você vai aceitar esse momento como um treino para a sua alma? Ou você vai se revoltar contra Deus, se revoltar contra as pessoas, a sociedade, ficar revoltado? Esse é o tipo de teste que a gente está vivendo. Vivendo então nesse mundo material, a gente está sendo desafiado para saber o quanto a gente vai conseguir captar da perspectiva espiritual vivendo no mundo material. Esse é o teste. O quanto você vai captar da perspectiva espiritual, mesmo vivendo no mundo material. Somos testados também em relação à qualidade das nossas experiências com base nos ensinamentos. Até que ponto a gente é capaz de colocar em prática os ensinamentos da verdade? Até que ponto a gente consegue colocar em prática os ensinamentos do Senhor Alcantara? Aquilo que a gente lê num livro, que a gente ouve em uma palestra, o quanto que a gente consegue praticar esse ensinamento e o quanto de crescimento que a nossa alma está tendo ao longo dessa breve jornada chamada vida. O quanto que a gente está se desenvolvendo, o quanto que você está praticando o ensinamento. Esse é um treino que a gente está sendo submetido nesse momento. Quando a vida chega ao fim e a gente retorna ao outro mundo, então você retoma essa compreensão espiritual, essa revisão mais abrangente da sua vida. Porém, quando você está aqui no plano físico, você não tem essa visão geral. Você tem uma visão muito mais limitada do mundo espiritual. Quando você nasce aqui no plano físico, você esquece o outro mundo. Isso é um mecanismo divino. O mundo foi criado assim. A partir do momento que você está no plano físico, você tem que esquecer o mundo espiritual. Nasceu aqui, todo mundo é igual. Todo mundo nasce um nenê, carequinha, sem dente e esquece outro mundo. Todo mundo é a mesma linha de partida. Conforme você vive, você vai tomando decisões e essas decisões vão levar você ao crescimento espiritual ou ao declínio. Mas o fato é, uma vez que você nasceu, você esquece o outro mundo. Não interessa mais, por exemplo, quem você foi na vida passada. Você nem lembra disso, eu também não sei. Isso é bom, porque está dando uma chance de você recomeçar do zero, sendo uma pessoa nova. Tudo de novo, vamos começar. Vamos esquecer o outro mundo e ser testado o quanto que a gente vai conseguir absorver da verdade espiritual, mesmo vivendo aqui no plano físico. A vida é uma forma de teste, uma forma de prova, e nem todas as respostas serão reveladas para você. Pode ser que você receba, sim, uma série de dicas ao longo da vida. Dicas sobre como resolver os seus problemas. Dicas sobre como viver de forma correta. Dicas sobre como sofrer menos. Você recebe dicas. Os livros do Mestre Okawa estão repletos de dicas. Você recebe uma série de dicas nos livros. Livros como, por exemplo, A Mente Inabalável, As Leis da Felicidade, Pensamento Vencedor, Estou Bem, Think Big, As Leis do Sol, As Leis da Eternidade. Você tem ali uma série de dicas que vão ajudar você a crescer como espírito. E você receberá também muitas oportunidades que serão preparadas para você. Estando no plano físico, a gente também acaba vendo muitos relatos de experiências de pessoas que tiveram algum contato com o outro mundo, mesmo estando aqui no plano físico. Um que é muito famoso é a EQM, que é a experiência de quase morte. Inclusive, tem um livro chamado O Mapa do Céu, que é de um neurocirurgião chamado Eben Alexander III. Eben Alexander III. Ele foi um neurocirurgião
que ele teve uma bactéria no cérebro, raríssima, inclusive, essa bactéria, e ele fica no estado de coma durante meses, sendo uma pessoa que não acreditava em nada no mundo espiritual, e ele vai ao outro mundo, e ele escreve sobre a experiência dele no outro mundo, chama A Prova do Céu, Eben Alexander III. Eu li esse livro, e a descrição é incrível. Ele realmente vai para outro mundo. Ele encontra até mesmo uma irmã dele que faleceu aqui, e ele encontra essa irmã no mundo espiritual. Enfim, é um livro bastante interessante. E o que é interessante no caso desse neurocirurgião é que a medicina diz que uma experiência de quase morte, na verdade, é uma alucinação proporcionada pelo neurocórtex, que ele alucina, mesmo em coma a pessoa alucina. Só que o Eben Alexander, ele é neurocirurgião, ele entende essa área. E, no caso dele, a bactéria que ele teve no cérebro foi tão grave que o neurocórtex dele foi desativado. Aí, cientificamente, você não consegue explicar como que com o neurocórtex desativado ele teve aquelas experiências. Não tem como ser alucinação. Realmente foi uma experiência de quase morte, tem essas pessoas que nos trazem essas dicas sobre o outro mundo. Você fica intrigado com aquilo. Como assim? Como assim? E você começa a despertar para o mundo espiritual. Os livros do Mestre Okawa, por exemplo, as mensagens espirituais que o Mestre Okawa nos fornece. Mensagem espiritual de Jesus, por exemplo, mensagem espiritual do Nelson Mandela, tem uma série de mensagens espirituais. Se você for contabilizar em japonês, são mais de 600 mensagens espirituais. 600. Se você ler uma por dia, vai levar quase 2 anos para você ler as mensagens espirituais. Como assim? E isso vai ensinando a gente a questão da existência do mundo espiritual. O mundo após a morte, ou o mundo espiritual, ele não é um mundo de dor ou tristeza, ele é um mundo de resultado. Se você viveu uma vida incorreta, uma vida que causou sofrimento para você, para os outros, que trouxe infelicidade, você vai para um mundo igual a esse, que é o mundo infernal, um mundo escuro, um mundo de medo, de sofrimento, de agonia. Por outro lado, se você viveu uma vida alegre, que você levou alegria, felicidade e conforto para as pessoas, você vai para um mundo de igual natureza, no qual você vai sentir essa alegria, essa felicidade. E nós aqui no plano físico estamos agora num processo de experimentação. A gente está sendo treinado, testado aqui no plano físico. Por isso, é muito importante que a gente saiba da existência do outro mundo e acredite no outro mundo enquanto a gente está em vida, que a gente experiencie por nós mesmos e tenha essa certeza da existência do mundo espiritual. Porque isso vai proporcionar que a gente retorne realmente ao mundo celestial e consiga continuar o nosso aprimoramento. É muito mais difícil convencer uma alma que já partiu do plano físico do que uma alma que está ainda no plano físico. Por isso, a gente tem que, primeiro, nós mesmos nos convencermos da existência do mundo espiritual e, feito isso, a gente deve buscar levar essa verdade para outras pessoas. Você pode, por exemplo, doar livros, você pode, por exemplo, compartilhar os links das lives, das mensagens enviadas no WhatsApp. Você vai estar ajudando pessoas a também conhecerem o mundo espiritual e buscarem a salvação da alma delas. Existe um livro escrito pelo Mestre Okawa, esse livro aqui, As Leis do Segredo. Nesse livro, o mestre ensina que quem tem um profundo conhecimento do mundo espiritual não tem medo da vida após a morte. O mestre mesmo diz que ele não percebe mais nele nenhum sentimento de medo. Isso devido à habilidade espiritual que ele tem. Por outro lado, quando a gente não tem conhecimento do outro mundo, os mecanismos
de funcionamento do outro mundo, a gente tem medo do outro mundo, a gente tem medo do desconhecido. Então esse medo existe quando a gente está condicionado ao mundo terreno e a crença de que o mundo que existe além desse plano físico é assustador. Porém, uma vez que você conhece o plano físico, o plano espiritual, o medo dele diminui. Livros como, por exemplo, As Leis da Eternidade ou A Verdade sobre o Mundo Espiritual são livros que mostram para a gente a existência do outro mundo. Em circunstâncias normais, os espíritos não podem exercer sua influência nesse mundo. Nesse mundo, nós possuímos um corpo físico e dentro do nosso corpo físico tem a nossa alma. Em geral, quando o indivíduo se torna um corpo espiritual, quando ele abandona o corpo físico, mesmo que ele queira movimentar algum objeto físico, é muito raro ele conseguir. O mestre mesmo diz que mesmo um em 100 espíritos não conseguem mover objetos físicos. Então, não é tão simples assim a influência do mundo espiritual ou dos espíritos no plano físico. É mais raro. Apesar do princípio da possessão espiritual ser uma verdade. Existem alguns conhecimentos que são indispensáveis, que ajudam a pessoa a partir para o outro mundo. Por exemplo, depois que a gente morre, a gente vira uma alma. Então a gente tem que saber sobre a existência da alma, conhecer a existência do mundo espiritual e ainda em vida. Sugiro, inclusive, a leitura desse livro, As Leis do Segredo, para quem quiser se aprofundar mais nesse assunto da questão espiritual, os segredos do mundo espiritual, da alma, da reencarnação. Resumindo o tema de hoje em 4 pontos, primeiro, as décadas de vida aqui na Terra são um teste para saber o quanto você consegue captar da perspectiva espiritual. Nós estamos sendo testados nesse plano físico. E esse teste ele envolve o quanto você vai captar e acreditar no mundo espiritual, em Deus e em Alcantara. O quanto você vai conseguir viver a sua vida por uma perspectiva espiritual, mesmo no mundo material. Quantos por cento da sua vida você dedica ao espírito? Quantos por cento da sua vida você vive com base no espírito, na alma, na fé, nos ensinamentos da verdade? Você tem que combater o desejo mundano. E a gente está sendo testado nesse momento, no quanto a gente vai praticar, conhecer e acreditar no aspecto espiritual da nossa vida. É difícil acreditar, mas esse mundo foi planejado para isso mesmo, para que seja difícil, nós passemos por esse teste e com isso a nossa alma consiga crescer e se desenvolver. Segundo ponto, quando você nasce, você esquece o mundo espiritual. Isso é uma regra aqui do plano físico. A partir do momento que você nasceu, você esquece o mundo espiritual. Você não lembra mais nada do mundo espiritual e você vai ter que, então, despertar para o mundo espiritual. Despertar para a fé, despertar para a existência da alma. Apesar da gente ser uma alma no outro mundo, quando a gente nasce aqui no plano físico, a gente esquece o outro mundo justamente para ser testado do quanto a gente vai se lembrar da existência do mundo espiritual, do aprimoramento espiritual e da fé em Alcantara. Terceiro, apesar de esquecer do outro mundo, você receberá muitas dicas. A gente esquece o outro mundo, a gente vive no mundo material, porém a gente não está abandonado. Existem ensinamentos, religiões como a Rap Science, que vão ajudar você a lembrar do outro mundo. Você vai receber dicas e oportunidades para se lembrar do mundo espiritual. Quarto e último ponto, o conhecimento do mundo espiritual irá libertar você do medo em relação ao outro mundo, ou até mesmo em relação ao medo da morte. Você vai combater isso com conhecimento, com informações de qualidade relacionadas
a existência do mundo espiritual. Assim a gente encerra o tema de hoje. Agradeço a sua presença e tenha uma ótima noite.